Olá, irmãos e irmãs! É uma grande alegria. Estamos aqui reunidos neste segundo dia em preparação para Pentecostes. Ontem, no primeiro dia, nós meditamos sobre a ação do Espírito Santo na igreja. E neste segundo dia, ainda em preparação para a grande vinda do Espírito Santo, nós meditaremos sobre os frutos do Espírito Santo. Que possamos desde já nos abrir à ação do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, e assim nos prepararmos e permitir que o Espírito Santo possa nos transformar, que o Espírito Santo possa agir em cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Baseado na carta de São Paulo aos Gálatas, a tradição da igreja nos afirma que são 12 os frutos do Espírito Santo, ao contrário dos frutos da carne, que representa o ser humano fechado em um mesmo. Os frutos do Espírito Santo nos elevam e nos abrem a Deus e aos irmãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de convidar você para refletir neste segundo dia sobre os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando ele flui em cada um de nós, quando nós nos abrimos à sua ação, ele vem em nosso auxílio, nos concedendo a graça da conversão, a graça da transformação, a graça de sermos pessoas diferentes, pessoas renovadas, pessoas transformadas. Porque quem tem a experiência com o Espírito Santo de Deus, nunca mais continua a mesma pessoa. Ela tem a sua vida transformada. E ao invés de se deixar levar pelos frutos da carne, ela começa a se abrir aos frutos do Espírito Santo. Porque é impossível, por exemplo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus não ter alegria. Por isso eu quero recordar a você que a alegria é um dos frutos que o Espírito Santo de Deus nos dá a graça de nos abrirmos. A alegria de estar sempre junto de Deus. A alegria de servir a Deus. A alegria de buscar Deus na oração pessoal. A alegria de buscar Deus na confissão, na comunhão, em todos os sacramentos da igreja. E principalmente a leitura das Sagradas Escrituras, que transforma cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, que nós podemos nos abrir ao Espírito Santo. O outro fruto do Espírito Santo é a caridade. A caridade, ela é traduzida no amor a Deus e ao próximo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela
se relaciona com mais intimidade com as pessoas, com seus irmãos, na comunidade, em casa, na família, ela passa a agir com caridade. Ela já não age mais com desejos da carne, mas a caridade é um dos frutos que o Espírito Santo concede àquele que é cheio dele, a graça de amar os irmãos, de se colocar a serviço dos irmãos, porque a caridade nos diz também lá em Romanos que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Não é outro fruto do Espírito Santo, trazido pelo Espírito, é a paz de quem faz a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando em casa nós somos pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, a paz interior reina no nosso interior, no nosso coração. Mesmo que as coisas concorrem para a guerra, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja problemas, mas o nosso interior está em paz. Porque somos de Deus, porque somos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos concede este fruto abençoado a cada um de nós. Um outro fruto do Espírito Santo que Ele quer trazer a mim e a você nesse Pentecostes, basta nos abrirmos à ação do seu poder, é a paciência. Como a paciência faz falta a cada um de nós. Como a paciência faz falta para a minha vida pessoal. Como a paciência faz falta na nossa vida familiar. Como a paciência faz falta na educação dos nossos filhos. Na vida de comunidade. Onde quer que nós estejamos. A paciência é um dos frutos importantíssimos na nossa vida. A paciência que suporta as diversidades, não é? Mesmo que as coisas venham ao contrário daquilo que eu penso, não é? Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, Ele me dá a graça de permanecer, não é? De permanecer com paciência, com tranquilidade. E o outro fruto é a longanimidade. Longanimidade de suportar a firmeza, as provações da vida. Este é um dos frutos importantíssimos. Eu continuo de pé diante de tudo aquilo que é contrário, de tudo aquilo que é adverso na minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nessa véspera de Pentecostes, esses dias que antecedem a Pentecostes, que o nosso coração esteja aberto para termos a nossa vida transformada pela graça e pelo poder de Deus. Um dos outros frutos é a bondade. A bondade de estar sempre disposto a ajudar. Ajudar aquele que sofre, ajudar aquele que precisa de mim, ajudar aquele que muitas vezes ainda não tem conhecimento de Deus, ajudar aquele que está sofrendo, que muitas vezes está passando fome, aquele que está necessitando, não é, de algo para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Então, a bondade é um dos frutos que me coloca lado a lado com as pessoas que sofrem. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, este fruto que é a bondade nos coloca abertos à ação do Espírito Santo para ajudar os nossos irmãos, para ajudar aquele que muitas vezes até nem é muito bom para nós, não é? Mas que a gente reconhece pelo poder do Espírito Santo que ele precisa de ajuda, que ele precisa que eu seja bom para com ele. O Espírito Santo de Deus me dá a graça de olhar para aqueles que muitas vezes passam fome, aqueles que passam necessidades, aqueles que estão muitas vezes dormindo nas ruas. E o fruto da bondade, ele me coloca à disposição dessas pessoas para ajudá-las, não é? Para levar até elas as suas necessidades. Por isso, é um fruto muito importante na minha vida e na sua vida.
Outro fruto importante na nossa vida é o fruto da benignidade, de praticar o bem ao próximo. É mais ou menos igual isso que eu acabei de falar, né? A benignidade e a bondade são dois frutos parecidos, não é? A benignidade também é um fruto, não é, que me coloca próximo do outro. O outro fruto é a mansidão. A mansidão de viver com serenidade a vontade de Deus. A pessoa que é mansa, ela não se exalta. A pessoa que é mansa, mesmo que está em conflito, ela consegue manter a calma. Ela fica tranquila diante das adversidades. Ela se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E é muito importante que sejamos essa pessoa cheia desse fruto que é a mansidão. O outro é a fidelidade. A fidelidade em manter o compromisso e a aliança com Deus. Aquele que é fiel a Deus, ele se mantém firme. Aquele que é fiel a Deus, não abandona Deus, mesmo que as coisas estão difíceis. Mesmo que as coisas estejam assim em guerra, revirando por cima da sua cabeça. Se você é fiel, você continua firme em Deus. Mesmo que você perca alguém da sua família. É tão comum muitas vezes a gente imaginar assim. Mas por que Deus levou alguém da minha família? Por quê? Não é? Eu sou tão fiel a Deus, eu rezo, eu faço isso, aquilo. Não é? Por que Deus fez isso? Não. Quem é cheio do Espírito Santo entende que Deus sabe todas as coisas, que Deus pode todas as coisas, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Outro fruto do Espírito Santo é a modéstia. Modéstia em refletir nossa fé em atitudes. A modéstia, este fruto, não é? Que nos leva a ser pessoas sensatas, pessoa que discute a fé sem brigar, sem desentender, né? Sem desencorajar. Este é um fruto do Espírito Santo que nós precisamos pedir que Deus nos conceda para que sejamos pessoas plenas. Outro é a continência. Continência em manter o controle e a prudência. Não é? Ser prudente diante das tempestades, diante das coisas contrárias que vêm à nossa vida. Eu ajo com prudência porque sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso nós queremos que nesse Pentecostes o Senhor renove em nós a modéstia. O outro fruto é a castidade. A castidade em viver a pureza por amor a Deus. A pessoa que é casta, ela se mantém firme nas promessas de Deus. Ela se mantém firme no casamento. Ela se mantém firme naquilo que ela prometeu a Deus. Ela se mantém firme quando ela faz um voto. Ela se mantém firme diante da sua fé. Não é? Por isso que hoje, nesse dia em que nós estamos refletindo sobre os frutos do Espírito Santo, nós precisamos pedir ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo, vem em meu auxílio, porque muitas vezes eu não me deixo conduzir por Ele. Muitas vezes eu me rebelo contra a vontade de Deus. Quantas vezes eu não me deixo conduzir. Mas hoje é que eu te convido, meu irmão, minha irmã, a clamar este poder sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que este poder do alto venha trazer à tua família esses frutos tão necessários. Esses frutos que fazem a diferença na nossa casa, na nossa família. Que os frutos do Espírito Santo possa vir hoje nos conceder a graça de sermos restaurados, de sermos transformados.
Vem, Espírito Santo, abre o seu coração agora e peça. Vem, Espírito Santo, na vida da minha família. Vem restaurar a minha casa. Vem restaurar meu esposo, vem restaurar meu casamento. Vem conceder a cada um de nós esses frutos, para que nós possamos servir a Deus em paz, para que nós possamos servir a Deus com amor, com caridade, com todos esses frutos que nós tanto precisamos. Eu me abro ao teu poder, Espírito Santo, e te peço, flui na vida da minha família, flui na minha casa, na vida dos meus filhos, flui no meu casamento, flui no meu trabalho, Espírito Santo, flui no meu relacionamento em casa, com os meus filhos, com todos os meus irmãos e irmãs, flui em mim, Espírito Santo de Deus. Eu te peço que venha em nosso auxílio, Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui conosco, nos acompanhando, neste segundo dia em que nos preparamos para Pentecostes, nós meditamos sobre os frutos do Espírito Santo e a importância de buscarmos viver segundo os frutos do Espírito Santo. Que possamos a todo instante nos voltar os nossos olhos, voltar as nossas atitudes, voltar o nosso coração para a presença do Espírito Santo, sermos dóceis à sua presença e assim moldar as nossas próprias atitudes, buscar agir, buscar viver conforme os frutos do Espírito Santo, dados a nós, ensinados a nós, e que possamos também, na nossa convivência familiar, junto com os esposos, as esposas, os filhos, os pais, os pais e mães, que possamos nesta convivência familiar convivermos conforme a vontade de Deus, conforme o Senhor nos ensinou, invocando os frutos do Espírito Santo para os nossos relacionamentos familiares. Amém. Amanhã nós estaremos aqui no terceiro dia em preparação a Pentecostes, que possamos ao longo deste dia, clamar o Espírito Santo para a nossa família, para a nossa vida. E amanhã será o último dia antes de Pentecostes. Estaremos mais uma vez unidos, meditando e refletindo, também rezando juntamente com cada um de vocês, clamando o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Um grande abraço e até amanhã.